Abra sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29. A partir da metade do versículo 22. E nós vamos ler até o versículo 25. Amém? Glória a Deus. Diz assim, olha. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, a partir da metade do versículo 22, diz assim: Pela segunda vez fizeram um rei a Salomão, filho de Davi. E o ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou. E todo o Israel lhe obedecia. Todos os príncipes, os grandes e até todos os filhos do rei Davi prestaram homenagens ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu sobremaneira a Salomão perante todo Israel. Deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Agora, no segundo livro das Crônicas, logo em seguida, no primeiro capítulo, no versículo 1, diz assim, olha: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Amém? Aqui conta a história do terceiro rei de Israel. O primeiro rei foi Saul. O segundo rei foi Davi, é o maior rei de Israel. E o terceiro rei de Israel foi Salomão, filho de Davi. E a palavra de Deus diz aqui que ele foi levado a rei no lugar de Davi, seu pai. E diz que tudo que ele fez, tudo que ele fazia, prosperava, ou seja, ia bem. E a palavra de Deus diz aqui que o Senhor o engrandeceu sobremaneira. Quer dizer, que o Senhor o abençoou muito, a ponto de todo Israel obedecer ele. Todo o povo obedecia às ordens dele e acatava. E a palavra de Deus diz que a bênção de Deus sobre a vida de Salomão foi tão grande que os principais, os governantes, junto com ele, abaixo dele, os grandes, os príncipes e os filhos do rei Davi, que eram o irmão dele por parte de pai, prestavam homenagens a Salomão. E aqui no capítulo 1 de 2 Crônicas, do segundo livro das Crônicas, diz que fortaleceu-se no seu reino, ele se fortaleceu no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Então, todo ser humano, ele quer prosperar no seu caminho. O que é prosperar? Falei, acho que sábado passado, a palavra de Deus diz assim, olha: feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Fala, do fruto das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ou seja, a pessoa se torna uma pessoa próspera, na onde? Na presença de Deus. A felicidade e a prosperidade é tudo vai bem. Ou seja, a sua vida com Deus, você analisa, olha, eu estou fazendo o que agrada o coração de Deus. Meu casamento vai tudo bem. O meu trabalho, tudo vai bem. Tudo que eu faço, os meus negócios, as minhas decisões, tudo
tudo vai bem por causa da presença do Senhor na minha vida. Ou seja, para que tudo vá bem na sua vida, e tudo indo bem, você chega à felicidade. Você chega à felicidade. E essa felicidade só vem através de uma receita: temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Aí você vai ser feliz e tudo te irá bem. Foi o que aconteceu na vida desse moço. A palavra de Deus diz que Deus o engrandeceu sobremaneira. Quer dizer, Deus o abençoou demais, muito. A bênção de Deus era muito na vida dele. Muito. E diz que ele prosperava em tudo que ele fazia. Porque a palavra de Deus diz que o seu Deus era com ele. E muitas vezes nós chegamos em algum estado de bênção, de felicidade, e nós que não somos nada, não somos rei, muitas vezes nós chegamos num estado de bênção e ao invés de reconhecer, não, essa bênção na minha vida vem do Senhor, então eu vou buscar mais a Ele para que essa bênção permaneça na minha vida. É natural muitas vezes a gente sair de um estado de tristeza, de miséria, de humilhação, de tribulação, e a gente buscar a Deus, e prontamente Deus, Ele trabalha ao favor daqueles que clamam a Ele, e Deus não faz acepção de pessoas, e a vida daqueles que clamam a Deus começa a mudar, a transformar, a paz começa a habitar na vida dessa pessoa, a alegria começa a habitar na vida da pessoa que clama ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que dá ouvidos à palavra dEle e crê nas promessas dEle. E por algum momento, naquele estado de conforto, de liberdade, porque a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, a bênção de Deus na nossa vida nos traz um estado de paz, de liberdade. Nossa, eu estou em paz agora, porque a presença de Deus é com você. Mas nós não podemos cair no erro de achar que, não, agora eu estou bem, todos os meus problemas Deus solucionou, e agora tudo está prosperando, eu estou feliz, tudo vai bem que eu faço, minha família, a igreja, eu estou bem com Deus, agora eu vou aproveitar o que Deus proporcionou para mim. Agora eu não vou tanto na casa de Deus, eu não leio tanto a palavra, eu não oro tanto. É aí que está o perigo. E nós não somos nada, nós não somos rei como Salomão. Salomão poderia chegar numa conclusão assim: eu sou filho de rei, rico, tudo indo bem, ele prosperando em todos os caminhos dele, ele poderia chegar e falar assim: agora eu vou aproveitar essa bênção que Deus me deu. Mas não. Salomão, ele tomou uma atitude diferente. Aqui no segundo livro das Crônicas, no capítulo 1, no versículo 2, depois de Deus o exaltar sobremaneira, ou seja, abençoar tanto ele, e vai acontecer na sua vida também, Deus vai te abençoar tanto, por causa do seu amor a Ele. Mas nós temos que chegar numa conclusão que ele chegou. Diz assim, olha, segundo o livro das Crônicas, capítulo 1, no versículo 2, assim: falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, e aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. 5.
Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Então Salomão frequentemente ele olhava toda aquela bênção, toda aquela prosperidade na vida dele, toda aquela felicidade, tudo indo bem. Ele chegava numa conclusão. Ele falava: olha, essa bênção só vai permanecer na minha vida se eu buscar ao Senhor. Se eu buscar ao Senhor. E um dia, uma mulher disse assim para Jesus, o Filho de Deus: Senhor, bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Ele falou: não, mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Mais felizes são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e vivem as palavras do meu Pai. Aí, feliz ele será e tudo te irá bem. Então, eu e você, nós vamos chegar nesse estado que Salomão chegou. Deus, Ele vai prosperar todo o nosso caminho. Ele vai estar conosco. Nós vamos ser honrados pelas pessoas. E aqui a palavra de Deus fala que o Senhor o engrandeceu sobremaneira. Ou seja, Deus vai te abençoar de tal forma que você vai ficar como lá no Salmo 126. Nós estamos como quem sonha. Ou seja, não parece que é verdade, mas vai ser verdade na sua vida a bênção de Deus. Mas nós temos que chegar e ter consciência e chegar numa conclusão que tudo que de bom que vai acontecer na nossa vida a partir de hoje vai vir de Deus. E o Davi, o pai de Salomão, disse: o que darei eu por tão grandes benefícios ao Senhor? Ou seja, o que eu posso fazer para o Senhor? Por tão grandes benefícios que o Senhor tem feito na minha vida. Aí ele pensou e falou assim: eu vou cumprir todos os meus votos na congregação do Senhor. Ou seja, eu não vou parar, não vou deixar de buscar ao Senhor. Porque se eu não deixar de buscar ao Senhor, obedecer a sua palavra, a bênção dele vai permanecer na minha vida. Vai permanecer na minha e na sua vida. E Salomão, aqui ele era rei. É óbvio. Mas nós não podemos pegar a palavra e achar: não, eu também vou ser um grande rei. Deus está falando para mim que Ele vai me abençoar grandemente. Quer dizer que eu vou me tornar como um rei. Milionário, famoso, conhecido, não. A palavra de Deus diz assim: olha, que você vai ser bem sucedido. Você vai ser abençoado por onde quer que andares. Eu pinto casa, eu vou ser abençoado por onde quer que eu vá. O Alessandro é vendedor, ele vai ser abençoado por onde ele for. A minha esposa também trabalha como vendedora, vai ser abençoado lá. E você vai ser abençoado aonde você for. E para o Senhor te abençoar, ele não olha o seu grau de instrução, Ele não olha a sua condição financeira, não. Ele olha o quanto você ama Ele. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, Ele vai te abençoar sobremaneira. A bênção de Deus vai ser abundante na sua vida. Porque é Deus que fala isso para mim e para você. Como eu disse no Salmos, falei o Salmo 128. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás e tudo te irá bem. É tudo.
Nós não podemos dar ouvidos. Você vai ter uma tribulaçãozinha aqui, é lógico. O mundo ele traz as diversidades, traz para todo mundo. Mas a palavra de Deus diz que pela fé nós vencemos as adversidades. Pela fé em quem? Pela fé em Jesus Cristo. Então Salomão, ele estava tudo bem na vida dele. Estava tudo bem, estava tudo indo bem, estava indo tudo bem. E ele chamou um dia lá o povo, todo Israel, olha, vamos adorar ao Senhor, vamos continuar buscando a Deus, para que essa bênção permaneça na nossa nação. A sua nação é a sua casa. Sua nação é a sua casa. Você quer que a bênção de Deus chegue na sua casa? Você quer que tudo vá bem na sua casa, na vida dos seus filhos, em toda a sua família? Busque ao Senhor, sirva ao Deus da Bíblia, sirva ao Deus que fez os céus e a terra, que Ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar a sua vida de maldição em bênção, porque é garantia dele. Ele próprio falou. E ele chamou o povo para adorar a Deus no tabernáculo, ou seja, na casa de Deus. E aqui diz no versículo 6, Salomão ali ofereceu sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Então Deus, tem duas coisas que Deus opera poderosamente na nossa vida, fazendo que tudo na nossa vida vá bem, na nossa vida, na vida dos nossos familiares. É o amor a Ele sobre todas as coisas, eu amo a Deus sobre todas as coisas, e depois ao próximo como a nós mesmos. E Salomão, ele adorou a Deus um dia na casa de Deus com todo o povo. E agora você abre a sua Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 3, primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. A partir do versículo 5. Diz assim, olha: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande bondade usaste para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Outra característica um sentimento que Deus ama ver no homem é quando o homem ele não pensa só nele. Não. Quando o homem ele pensa em viver para abençoar outras pessoas, ajudar outras pessoas, independente se a pessoa é boazinha, amiga dela ou não, isso chama a atenção de Deus. Porque, como Jesus disse, o natural é você amar o seu amigo e odiar o seu inimigo.
Mas Jesus disse: você quer ser diferente? Você quer ser perfeito como o Pai é? Ele falou assim: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que fazem o mal para você. Aí você vai ser como Deus o Pai. Aí Ele vai derramar bênção sobre a sua vida. Perdoa aquela pessoa que te fez o mal. Jesus disse: se você não perdoar o seu irmão, Deus o Pai não pode perdoar você. Mas o seu irmão não é só aquele que te faz o bem, não. É aquele que te fez o mal. Não, eu perdoo ele. Deus abençoe ele. Aí Deus vai realizar milagres na sua vida. E Salomão, depois dele buscar a Deus, e estando tudo bem na vida dele, o natural é quando está tudo bem, a gente pensar, a gente querer a bênção só para nós. A gente desfrutar o natural da carne, do homem sem Deus, é a gente pensar só em nós mesmos. Mas quando nós estamos perto de Deus, nós amamos a Deus sobre todas as coisas e nós amamos ao próximo como a nós mesmos. E isso atrai o olhar de Deus para a nossa vida. Salomão, ele, como eu disse no começo, ele estava num momento da vida dele de tranquilidade, de paz, de tudo indo bem. E mesmo tudo indo bem, ele buscava a Deus, ele amava a Deus sobre todas as coisas. E a palavra de Deus diz que Salomão amava o Senhor, mesmo estando tudo bem. Ele não se esquecia do Senhor. Ele sabia que toda aquela prosperidade, toda aquela bênção, todo aquele milagre vinha de Deus. Por isso que ele buscava o Senhor. Ele sabia que aquilo não era dele próprio. Ele sabia que aquilo vinha da mão de Deus. Então, tudo de bom que vai acontecer na sua vida, você nunca atribua algum recurso próprio seu, não. Você sempre atribua ao Deus do céu. Você sempre glorifique a Deus. Isso de bom na minha vida vem de Deus. Porque nada é nosso, tudo é dele. Tudo é dele. E Salomão, ele percebeu isso. E ele, a oração, aí, depois ele dele chamar o povo, e eles foram à casa de Deus e louvaram a Deus e agradeceram a Deus pelas bênçãos que o Senhor estava realizando na vida deles. Aí o Senhor se agradou dele. Por quê? Ele não esqueceu do Senhor quando estava tudo bem. E quando nós nos lembramos do Senhor quando está tudo bem, o Senhor continua aparecendo para nós, querendo nos abençoar. E em uma noite, Salomão, dormindo em sonho, Deus aparece para ele e diz: Salomão, porque ele não disse isso, mas eu acredito, é uma interpretação, porque você está tudo bem e você me ama, você reconhece que é eu que te abençoo e você me louva, pede o que tu queres que eu vou te dar. Pede o que tu queres que eu vou te dar. E Deus está falando comigo e com você. Pede o que tu queres que hoje eu vou te dar. E Jesus disse: tudo o que pedir, você vai receber. E o Salomão teve a oportunidade, uma das maiores oportunidades na vida dele. O próprio Deus apareceu para ele: olha, pede o que você quiser, que eu tenho o poder de te dar. O que você quiser, porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. Ele falou: pede o que você quer que eu vou te dar. Salomão teve a oportunidade. Olha, pai, agora é o seguinte, eu quero que o Senhor continue nos guardando. Eu quero que o Senhor destrua os meus inimigos. Eu quero que o Senhor continue me dando vida, para mim viver bastante, desfrutar dessa bênção maravilhosa que o Senhor me deu. Quero curtir minha vida. Me dê mais riqueza, pai. O Senhor já me tem dado tanta bênção, me dê mais bênção. Não. Ele olhou para a vida dele e falou: não, minha vida é uma bênção.
eu quero dividir com o povo. Eu quero dividir com o próximo. Mas Deus não deu essa opção para ele. Olha, pensa bem aí, vê se o povo está precisando de alguma coisa. Não, partiu dele. Eu quero dividir essa alegria, eu quero dividir essa paz, essa bênção com os meus próximos. E ele disse: Senhor, o Senhor colocou eu que sou tão pequeno para cuidar do teu povo que é tão grande. Eu quero beneficiar o teu povo, eu quero fazer o que é bom para o teu povo. Faz o seguinte, Pai, me dá só compreensão para mim fazer o que é bom para o povo. O que é compreensão? Compreensão é a gente entender o outro, né? As mulheres, você não me compreende, né? Você não é compreensivo. Mulher que fala isso pro marido, né? Você não é compreensivo, você não entende o meu lado. Você entendendo? Salomão queria entender o lado do povo para abençoar o povo também, dividir aquela bênção que ele recebeu de Deus com o povo. E ele disse: Deus, me dá compreensão, ou seja, eu quero também entender a necessidade do povo e aplaudir o que é certo, ser defensor do bem e fazer a justiça com relação ao mal. Eu quero compreender essas coisas entre o bem e o mal, ou seja, eu quero fazer a coisa certa para que o povo seja abençoado. Aí Deus olhou para ele e falou: não é possível. Não é possível que ele pediu isso. Não é possível. Ele me ama. E ele ama gente. Ele ama o povo. Você sabe que Deus, ele ama gente. Deus, ele ama o homem. Por que ele ama o homem? Ele fez o macaco, a imagem e semelhança dele. Ele fez a capivara, o jacaré, a imagem e semelhança dele. Não, ele falou assim, ó: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por isso que Deus ama tanto o homem. Por isso que Deus quer fazer tanto bem para o homem. Deus só está esperando você pedir. Ele está aparecendo para você hoje falando: pede o que tu queres que eu vou te dar. Ah, mas eu não sou digno. Salomão também, eu sou pequeno, eu sou como uma criança. Eu não sei conduzir, eu não sei me conduzir no meio do teu povo. Ou seja, eu, de mim mesmo, eu não consigo tomar a decisão certa. E nós somos assim. Muitas vezes, porque eu estudei, porque o meu cargo é alto na empresa que eu trabalho, eu sei tomar as minhas próprias decisões. Vai nessa, vai na sua força que vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Mas se você reconhece a sua pequenez, e você reconhece que a sua sabedoria, a sua inteligência, o posto que você ocupa não veio de você, mas veio de Deus, Deus, ele vai te abençoar mais e mais e mais e mais e mais. Então ele era rei. Salomão era um rei. Ele poderia muito bem olhar assim para as obras, né? Para o reino, para a glória do reino dele, e falar: olha, como eu sou bom. Nabucodonosor fez isso. Nabucodonosor era o rei da Babilônia, era o maior império do mundo num determinado período da humanidade aqui. E um dia ele caiu na besteira de olhar para a glória dele e falou assim: porventura não foi eu que fiz toda essa glória? Deus olhou lá de cima e falou: não, pois você vai virar um bicho. Você aprender que a glória é minha. Essa glória que você tem, eu que te dei, você não é nada. Ele foi comer capim junto com os bichos, até que um dia ele caiu em si e falou: realmente, só o Deus do céu é o Deus de toda a glória. Aí Deus tirou ele do campo e voltou ele lá no trono dele, porque ele reconheceu que ele era pequeno e Deus era grande. Assim somos nós. Se nós reconhecermos que nós somos pequenos e Deus é grande,
Deus vai nos abençoar sobremaneira. Salomão chegou nessa conclusão: Senhor, eu sou como uma criança, eu sou pequeno, é muita gente para mim cuidar, eu não tenho capacidade. Ele era filho do rei, com certeza ele era estudado, com certeza. Conhecia o povo já obedecia a ele. Mas ele chegou nessa conclusão: não, tudo isso de bom que está acontecendo na minha vida vem de Deus. E ainda eu reconheço que eu sou pequeno ainda. Eu preciso, Pai, que o Senhor me dê uma compreensão que vem do Senhor, para me julgar o certo e o errado. Se você fizer essa petição para o Senhor, Senhor, me dá sabedoria que vem do Senhor, porque eu não sei me portar no casamento, não sei me portar no trabalho. Mesmo que você saiba fazer, isso não é seu, é dom de Deus. Quando eu vou trabalhar, eu oro assim: Pai, me dá a habilidade para fazer o que eu faço, mesmo que eu saiba fazer, né? Ou seja, eu reconheço que a habilidade que Deus me deu para fazer o que eu faço vem dele. Eu sou pequeno, então nós temos que nos portar dessa forma. E compreensão, eu quero entender o lado do povo. Eu não penso só em mim. Na igreja tem que ser assim, no casamento tem que ser assim, no trabalho tem que ser assim. Eu estou bem, eu estou na minha posição aqui, o resto cada um por si. Não, me dê compreensão, Pai, para que eu possa também abençoar outras pessoas. Você não precisa ter medo no casamento, no trabalho, de alguém roubar a sua posição, não. Porque a palavra de Deus diz que se você confia no Senhor, a porta que Ele abre para você, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha na cara do inimigo, para o inimigo não tocar na sua vida, ninguém abre. Porque você é protegido pelo poder de Deus através da fé no Senhor Jesus Cristo. Salomão reconheceu a pequenez dele. Aí o Senhor olhou para ele: não acredito. Eu não acredito. Aí o Senhor diz assim, no 10: estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Isso agrada a Deus. Quando a palavra de Deus diz assim, olha: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. A mão de Deus é isso aqui, ó. Aí a palavra de Deus fala assim, que a seu tempo Ele vos exaltará. Obedeça a palavra de Deus, se submeta aos mandamentos do Senhor, que no tempo certo Ele vai abençoar você e a sua família. Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhes Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Peça só a sabedoria de Deus e a presença de Deus na sua vida, que ela é suficiente para te abençoar em todas as áreas da sua vida. Outro dia eu fui numa obra e tinha um caderno de orçamento de uma pessoa. Eu abri, xereta, né? Eu abri o caderno, eu abri a última página, estava lá, pedidos de oração, certo? Aí começou assim: Senhor, eu quero ter 40 funcionários. Senhor, eu quero viajar para não sei aonde. Senhor, eu quero ter muito dinheiro. Senhor, eu quero isso. Estava pensando nele. Ele não... Primeira coisa, às vezes a gente, fala, faz um pedido, assim, que Deus vai te ouvir.
Deus opera na simplicidade e Ele opera no que tem no seu coração. Quando você for pedir alguma coisa, peça a presença de Deus na sua vida, que ela basta. Uma vez, o apóstolo Paulo, ele estava atribulado, perturbado com uma tentação, com uma provação, e ele orou 3 vezes a Deus para o Senhor tirar aquela provação, tirar aquela perturbação de perto dele. E o Senhor falou assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você acha que você está fraco? O poder de Deus vai aperfeiçoar nessa fraqueza. Ou seja, vai vir transformação na sua vida. O milagre de Deus vai acontecer na sua vida. E aqui Salomão pediu uma coisa que parece que é o menor pedido dentre esses que Deus falou que ia dar para ele. Não, mas era o pedido fundamental que ele podia receber de Deus para que o resto da vida dele fosse abençoado. Que pedido era esse? Pai, me dá a tua sabedoria, me dá a tua compreensão, me dá a tua presença, traz a tua presença, eu quero a tua presença na minha vida, me ensina os teus caminhos. Aí o Senhor falou: olha, já que você pediu só a minha presença e ela basta, você vai ser o homem mais sábio que já existiu em toda a humanidade. Nem antes de você houve, e nem depois de você vai ter um homem tão sábio que pisou na terra depois de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que toda a sabedoria está em Jesus. Mas do homem normal, natural, não vai existir. E ele disse: e além disso, eu vou dar o que você não me pediu ainda. Vou dar riquezas e glória. E se você andar nos meus caminhos, eu vou prolongar os teus anos de vida. E teve resultado. Uma vez, 2 prostitutas, elas moravam na mesma casa. E as 2 estavam grávidas. E uma deu filho num dia, depois de 3 dias a outra deu o filho, deu a luz ao filho. E uma noite, elas dormiam com os filhos dela perto assim, e uma dormiu em cima do filho. E o filho morreu. E essa que o filho morreu, levantou de noite rapidinho, olhou o filho da outra, trocou, pôs o dela que estava morto do lado da outra mãe e pegou o vivo para ela. Chegou de manhã, a mãe do filho vivo, olhou assim e viu que tinha um neném morto. E ela viu que não era dela, que a mãe conhece o filho. E as 2, uma começou o bate-boca: não, esse filho é meu, não, esse é meu e tal, o morto é seu, não, o morto não é meu, o vivo é meu. Não, então peraí, vamos lá no rei, que nós vamos tirar a prova. Vamos lá que ele vai julgar esse caso aí, porque é injustiça, você trocou o filho, você pegou meu filho vivo. Chegou lá na frente do rei, ó rei, da frente do rei Salomão: olha, rei, aconteceu isso. É? Ah, tá bom. Dá uma espada aí, soldado. Pegou a espada e falou assim: vamos fazer o seguinte, para não ficar ruim para ninguém, nem para você e nem para você, vamos dividir o filho no meio. Aí fica metade para você e metade para você. A mãe do filho vivo, a verdadeira, disse: não, rei. Deixa o menino vivo e dá para ela. O rei pegou e falou assim: soldado, pega o filho dessa senhora aí e dá para essa que falou para deixar o filho vivo, porque ela é a mãe. Sabedoria de Deus. Ou seja, ali era só a sabedoria de Deus. Aí você vai lá no versículo 28 e diz assim: olha, todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram
que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Glória a Deus. Se você pedir a sabedoria de Deus, as coisas na sua vida vão começar a se endireitar e as pessoas vão ver que existe a sabedoria de Deus em você. E você vai ser feliz e tudo te irá bem. E Deus vai te engrandecer sobremaneira, ou seja, Ele vai te abençoar muito por causa da sabedoria dEle na sua vida. A sabedoria de Deus basta para nós sermos abençoados em tudo que nós fizermos. Então, o rei Salomão, ele amava a Deus sobre todas as coisas, e independente da situação confortável que ele vivia e do sucesso que era a vida dele, ele se preocupava com o povo, ou seja, com o próximo. Se preocupe com os próximos perto de você. Primeiro, com os da sua casa. Busque a Deus para que eles sejam beneficiados. Essa situação aqui, se ele não tivesse nem aí com o povo, se ele tivesse pensando só nele, ele ia falar: ô fulano, resolve isso aí para mim, por favor. Não, ele queria fazer a coisa certa, ou seja, ele queria fazer o bem para o povo. Ele não queria magoar ninguém, não queria que ninguém fosse injustiçado. A injustiça traz amargura no nosso coração. A injustiça traz tristeza. Mas a justiça de Deus traz alegria para nós e para a nossa vida e para a nossa família. Amém? Então, ame a Deus sobre todas as coisas. Deus vai te abençoar grandemente. Mas quando você chegar nesse ponto de que tudo vai estar bem na sua vida, continue servindo a Deus, e com a bênção que Deus te deu, use para abençoar o próximo. Use para abençoar a gente. Que Deus vai acrescentar mais e mais e mais e mais na sua vida. Amém? Essa é a palavra. Pai, no nome de Jesus, abençoa o teu povo, Pai. Nós precisamos da tua compreensão. Nós precisamos da tua compreensão no nosso coração, para a gente entender que tudo de bom na nossa vida vem de ti, que nós necessitamos de te servir, continuar te servindo a cada dia, para que a tua bênção permaneça na nossa vida e para que nós possamos abençoar os nossos próximos, ou a nossa nação, ou seja, a nossa casa. Em nome de Jesus, eu peço para o Senhor abençoar o seu povo. Eu peço para o Senhor derramar a tua bênção, a tua sabedoria, a tua compreensão no coração de cada um aqui. No nome de Jesus, Pai, abençoa o teu povo. Guarda, rega essa palavra, Senhor, com a tua água. No nome de Jesus, e dá crescimento, Pai, no coração, na vida. Que a tua bênção venha habitar na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.